temos, então, 3 tipos de escala. Falamos, o que é uma escala? É a relação do desenho com o tamanho real da peça, tá? Essa escala, ela pode ser natural, ou seja, a mesma medida do desenho é igual à do real. Ela pode ser de ampliação, ou seja, a medida do desenho maior do que o real, do que a peça. E pode ser uma escala de redução, ou seja, o meu desenho menor do que o tamanho real da peça, tá? Como que eu faço o cálculo de um fator de escala? Então, aqui um exemplo, onde eu tenho um objeto real com as suas dimensões reais e eu tenho o espaço para desenho, tá? Quais são essas medidas? Então, o meu objeto, ele mede 500 por 600, tá? E o meu espaço para desenho, eu tenho quanto? Eu tenho 100 por 300. Como que eu vou relacionar essas medidas? Bom, recapitulando que sempre que eu tenho uma escala, eu tenho uma relação do D, que eu desenho, sobre o R, que pode ser expresso também nessa forma. D para R, ok? Quando eu vou relacionar, já que eu tenho x e y, tenho duas medidas, eu vou relacionar x com x e y com y, ok? Então, o que eu fiz aqui? Relacionei 100 com o 500, tá? Nesse caso, por que eu relacionei menor com menor? Digamos que eu tenho essa liberdade de virar a folha, tá? E de inclinar a folha. Então, essa folha eu posso usar na vertical ou na horizontal. O que eu fiz? Posicionei ela num formato que coincide com as dimensões do desenho, beleza? Então, eu relacionei o 100. Sempre o 100 vai primeiro, por quê? Eu tenho a medida do desenho primeiro e depois a do real, tá? Então, medida do desenho 100 sobre o tamanho real correspondente. Então, eu fiz a relação dela aqui, 100 por 500, ok? Agora, eu vou fazer uma outra relação com as duas outras medidas, que correspondem às medidas verticais, ou seja, o meu y, tá? Então, relaciono quem primeiro? Sempre o D, desenho, então 300 sobre o real, o tamanho real, 600. Quando eu tenho um fator de escala, eu não vou realizar essa divisão. O que eu vou fazer? Eu tenho que manter uma fração. Então, para eu manter uma fração e ter um desses números igual a 1, eu vou dividir o menor por ele mesmo, tá? Então, nesse caso, quando eu tenho 100 sobre 500, eu divido 100 por 100 para obter o 1. E para manter a proporção da fração, vocês já devem ter visto isso em matemática, né? Operação na fração, eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, se eu dividir em cima por 100, eu vou dividir também embaixo por 100. 500 dividido por 100 me dá 5. Então, eu sei que para essa medida aqui da peça se encaixar nessa medida do desenho, eu tenho que reduzir ela 5 vezes, tá? Então, 1 para 5. Beleza? Vou fazer a mesma coisa na outra relação. 300 por 600. Preciso que o menor deles seja igual a 1. Então, vou dividir 300 por 300. Como eu tenho operação na fração, divido embaixo também pelo mesmo valor. 300 dividido por 300 vai dar 1. 600 dividido por 300 vai dar 2. Ok? Então, aqui eu tenho duas relações. 1 para 2 e 1 para 5. Dentre essas duas, eu preciso escolher uma única escala para o desenho. Por quê? Se eu trabalho a largura em uma escala e a altura em outra escala, ou ele vai ficar achatado ou ele vai ficar esticado, certo? E isso não pode acontecer, porque eu tenho que manter sempre a mesma proporção da minha peça real, ok? Então, vamos pensar um pouquinho. Se eu reduzir a escala, se eu aplicar espaço, não consigo. Por quê? Porque a largura é onde me deu o maior fator de escala. O que significa isso? O número que me diz quantas vezes eu preciso reduzir é maior na largura. Então, ou seja, se eu reduzir o comprimento em 5 vezes, ok, eu vou sobrar mais espaço aqui na folha, não tem problema. Agora, se eu reduzir a largura só 2 vezes, não vai encaixar na folha de desenho. Então, sempre quando eu tenho essa situação, eu consigo perceber que 1/2 eu consigo encaixar aqui dentro do 1/5, né? Ou seja, 1 para 5. O contrário, eu não consigo. Então, sempre quando eu encontro duas relações, eu vou aplicar a qual?
a escala maior, ou seja, que tenha esses dois números mais diferentes possível, tá? Que a diferença entre eles seja maior. Então, a minha escala vai ser isso. Nessa situação, fazendo esse cálculo, eu concluo que a minha escala vai ser 1:5, ok? O 1 representando o desenho, o 5 representando o tamanho real da peça. O que eu fiz? É uma escala de redução ou de ampliação? Se o desenho está menor do que o real, quer dizer que eu reduzi o desenho, tá? Então, o meu desenho está menor do que a peça. É uma escala de redução. Lembra sempre que quando eu faço essa relação aqui de 100 para 500, eu tenho que utilizar sempre eles na mesma medida. Então, aqui eu tenho milímetros e aqui eu tenho milímetros. Ok. Se eu tivesse milímetros e centímetros, eu tinha que transformar um dos dois para eu ter essas medidas na mesma unidade. Ou tudo em centímetro, ou tudo em milímetro, ou tudo em metro, tá? Perceba que eu não uso a unidade de medida na escala. Então, quando eu vou fazer essa transformação, elas precisam estar na mesma unidade. E com uma escala de 1:5, vocês vão fazer o quê? O desenho vai ser 5 vezes menor. Então, vocês pegam... Ah, prof, quanto que eu vou traçar, então, no meu desenho? Bom, vocês pegam os 500 milímetros, que seria o tamanho real da peça, e dividem por 5, tá? Toda a medida da peça vocês vão dividir por 5. E aí, vocês vão traçar no desenho esse valor.